Fala, minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Brico de Mouro no ar, 14º episódio, e hoje o programa vai ser muito especial. Miami Open finalmente engrenou, depois dos problemas com a chuva no início da semana, não é? Tivemos uma enxurrada de jogos nos últimos 2 dias, com resultados históricos, zebras monumentais e a confirmação de que o futuro do ténis chegou. E chegou com tudo. Não é? O grande destaque, claro, é o confronto que vai parar o Brasil hoje, não é? Entre o João Fonseca e o Alcaraz, número 1 do mundo. É o jogo mais esperado do torneio até agora e vou dedicar, como é óbvio, uma parte especial só para isso. Mas antes temos muito que analisar. Vamos fazer um mergulho profundo nos resultados da primeira rodada, com estatísticas, números e lições para o trading, ok? Depois vamos percorrer todos os jogos que vão acontecer hoje, como é óbvio, amanhã, na madrugada de amanhã aqui na Europa, e com destaque para os confrontos que realmente importam. Até porque, enfim, são imensos jogos, como tal, temos que fazer uma abordagem naqueles que nós temos mais confiança e que acho que são melhores para trading do que os outros. Até porque humanamente é impossível, obviamente, operar em vários jogos ao mesmo tempo durante um dia inteiro. Como sempre, quero lembrar-vos que a nossa comunidade de Discord está disponível para quem tem interesse e quiser entrar, não é? Falem comigo e podem entrar. E também quero-vos lembrar da minha parceria com a Justa Exchange, onde vocês podem abrir conta através do meu link e ter acesso a ferramentas gratuitas, como o software Traderline, por exemplo, que é só nada mais, nada menos que o melhor software para trading da atualidade. Pega no teu café, o meu já cá está, como sempre, não pode falhar nem falha. Prepara a planilha porque hoje o programa está longo, mas detalhado. Vamos nessa. Vamos então começar com o que já aconteceu, né? Com a primeira rodada do Miami Open. Realmente foi histórico em vários aspectos. Teve de tudo, algumas zebras, jovens a fazer história, veteranos a cair, como seria de esperar, e a confirmação de alguns favoritos também. Começando pelo que interessa para os meus amigos brasileiros e para os meus seguidores, que, enfim, que a grande maioria são do Brasil, portanto é um assunto que vos interessa particularmente. João Fonseca está vivo no torneio. O brasileiro enfrentou o húngaro Fabian Marozsan numa partida de altos e baixos. Venceu por 6-4, perdeu o segundo set por parciais de 3-6 e acabou por vencer 6-2 no terceiro set, como podem ver aqui. Vamos aos números. O João teve 12 ases contra apenas 8 do Marozano. Isso mostra a evolução realmente do saque dele. Tem tido uma melhoria significativa. Um ponto fraco que ele tem vindo a trabalhar muito e que está a dar realmente resultados. O primeiro serviço esteve o João com cerca de 76% dos primeiros serviços, o que é um número excelente, e venceu 75% dos pontos. Teve apenas uma dupla falta contra 4 do adversário. Enfim, foi uma consistência pura por parte do João. O jogo teve 3 momentos distintos. No primeiro set, o João quebrou cedo e controlou. No segundo, o Maralzano realmente subiu de nível e devolveu na moeda. Mas no terceiro set, o brasileiro mostrou uma coisa que eu venho a repetir aqui imensas vezes. Cabeça fria nos momentos decisivos. Quebrou no início, administrou a vantagem e fechou com autoridade. Com essa vitória, agora vai enfrentar o Carlos Alcaraz. É talvez, a par do jogo com o Sinner, o maior teste da carreira dele. Para mim, até acho que será um teste ainda mais difícil. Mas pelos números, ele chega confiante, mas vamos já falar desse jogo mais adiante. Oportunidades para trading. O João começou com uma odd até interessante, não é? Dado o favoritismo que se veio a confirmar e que de facto se previa que ele tivesse neste jogo. Após a conclusão do primeiro set e ali alguma inconstância no jogo dele, acabou por sofrer a quebra e esteve muito abaixo no segundo set. E o que é que acontece normalmente nestes casos? Há sempre uma overreaction por parte dos mercados. Houve aqui uma reação excessiva negativa, o que fez subir a odd muito lá para cima. Enfim, para quem faz trading, enfim, que está habituado a estes momentos, teve aqui uma oportunidade, como eu e vários dos meus colegas que trabalhamos juntos este jogo, foi uma oportunidade enorme de conseguir
melhorar a odd média e voltar a entrar a favor do Fonseca, porque a odd dele chegou a estar a 1,69 no final do segundo set. É uma loucura. Um jogador que entrou com uma odd de, sei lá, rondar um 40 e pouco, como é que só pelo facto de ter perdido um set, disparar para um 69? São estes pormenores que são importantes para quem é trading e tem que estar atento, e quem quer entrar nesta atividade e quer aprender, fala comigo, entra na comunidade de Discord Trader do Mouro e nós vamos te ajudar a conseguir identificar oportunidades como esta e a seres mais lucrativo nos teus tradings e a ter bons resultados. Mas, como eu disse, João Fonseca iremos falar mais à frente, até porque será um jogaço e um jogo muito esperado na jornada de hoje. Continuando, a zebra do dia, Dimitrov foi eliminado. É uma das maiores surpresas desta jornada, diria eu. Dimitrov foi eliminado aqui pelo Collignon. O placar foi apertado. Primeiro set perdeu no tie-break 7-6, ganhou 6-4 o segundo set e voltou depois a perder no último set no tie-break. Num tie-break que inclusive até teve oportunidades para fechar, mas depois acabou na fase final do tie-break o Collignon ser mais forte e conseguir de facto levar de vencido ao jogo. Foi uma batalha de mais de 3 horas, ok? E o mais impressionante deste jogo é que já é a segunda vez este ano que o Collignon vence o Bulgar. Já havia referido isso no break do Mouro anterior. No confronto direto, o Collignon teria já vencido o Bulgar este ano. Foi em Brisbane, no início da temporada. E o que é que isso nos diz? Que o Collignon, apesar de ser o número 85 do mundo, tem um estilo de jogo que incomoda ao Dimitrov. O Bulgar vem de uma sequência horrível, não é? São apenas 2 vitórias em 7 jogos em 2026. Parece que a lesão no peito que ele sofreu no Wimbledon do ano passado ainda tem efeitos colaterais. Enfim, para quem opera trading, este resultado era previsível, não é? As odds do Collignon estavam muito interessantes, enfim, e quem apostou no belga lucrou e muito, conseguiu fazer aqui boas operações aqui de trading. Urcás está em crise, 7 derrotas seguidas, aqui o nosso Urcás, 7 derrotas seguidas. Perdeu de novo, desta vez para o jovem americano Queen, 6-2 e 6-4. Isto significa que o polonês, que já foi top 10 e agora tem 7 derrotas consecutivas em todos os torneios que disputou, enfim, é 7, é um número realmente significativo, está numa crise de confiança, diria eu, profunda. O Queen, de 22 anos, vem de facto uma sequência incrível, foi campeão no Challenge em Phoenix, acabei de referir isso também na análise deste jogo no episódio anterior, há poucos dias, não é? Portanto venceu uma final duríssima, já tinha ganho este Urcás em Nostalgia Open também, bem, e acaba por, de certa forma, atropelar aqui o cabeça de chave. Enfim, o Queen venceu 82% dos pontos do primeiro serviço, o Urcás cometeu 28 erros não forçados contra apenas 12 do americano. Portanto, para trading, o Urcás neste momento vira um jogador para se evitar, ou então estar sempre atento na possibilidade de o mercado continuar a precificá-lo mais pelo nome do que propriamente por aquilo que vem a jogar atualmente. É uma oportunidade para a lei, porque de facto ele está num nível muito, 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 enfim, mal, está longe do auge e que o fez chegar ao top da hierarquia do ténis. Outro jogo fabulosíssimo e que nós vamos ter que falar é o jogo e o recorde histórico por parte do francês Moisy Kouamé. 17 anos. 17 anos, meus amigos. É uma história que merece de facto destaque especial. Prestem atenção neste nome. Moisy Kouamé. Membros da minha comunidade já tínhamos comentado este jogo, este nome e este jogo em si. Este miúdo já venceu com 16, penso eu, alguns ETFs, inclusive teve convite para participar no ATP dos anos 50 aqui em França, onde teve uns resultados muito, muito interessantes. Enfim, ele entrou para a história do Miami Open, ok? Ele derrotou aqui o americano Svaja perdeu o primeiro set aqui 5-7, 7-5, não é? Para o Svaja. E atenção, este jogo aqui, para vocês terem ideia, começou com uma odd a rondar 1,20 para o Svaja.
Após a conclusão do primeiro set, em que o Kouame perdeu por 7-5, né? A odd deste Sevá já veio ali para próximo de 1,02, 1,03 por aí. Agora imaginem só, um jovem que está claramente a exceção, que é um futuro para a estrela aqui do ténis mundial, obviamente, não é? É o futuro. Após a conclusão do primeiro set, a odd veio do Sevaja para 1,02. Isto era um lei, claro, até porque foi um primeiro set equilibrado em que o Sevaja levou ali no pormenor e, portanto, seria uma oportunidade claríssima para a lei, que foi aproveitada por nós também, obviamente, e que conseguimos depois, com a vitória por parte do Kwame, ter um bom lucro neste jogo. Ele derrotou então, depois o segundo e o terceiro set 6-4, 6-4 e tornou-se nada mais, nada menos que o mais jovem vencedor de uma partida Masters 1000, ok? Desde nada mais, nada menos que um senhor chamado Rafael Nadal, em 2003. Isto não é pouca coisa. Nadal tinha 17 anos quando venceu em Hamburgo em 2003, ok? O Kouame tem a mesma idade e o mais impressionante disto tudo é que ele no segundo set estava a sacar 3-4, ou seja, estava a sacar para se ficar 4-4 no segundo set, teve 3 pontos de break contra, ok? Se ele perdesse esse game, o jogo basicamente acabava, não é? Porque depois o Sevaja ia estar a servir a 5-3 com a vitória do primeiro set, enfim, o jogo estava acabado, não é? Teve 3 breakpoints contra. Salvou os 3 e venceu 14 dos 16 pontos a seguir e conseguiu de facto virar a partida. É um feito impressionante. Ele é um miúdo que tem 1,91m, joga um ténis agressivo de fundo da quadra e já é o número 385 do mundo. Para efeito de comparação, o João Fonseca tem 19 e é o número de 48. O futuro do ténis de facto está em boas mãos e agora ele vai enfrentar o tcheco Gide Leheska, cabeça de chave 21, e vai ser obviamente um teste de fogo também. Acredito que aqui já não será muito, como é que ia dizer, muito credível, ou enfim, que alguém possa achar que ele possa ultrapassar o Leesca, mas seja como for, já entrou na história, é um nome a ter em consideração. Relembro, tem apenas 17 anos, é um miúdo, ok? Continuando aqui, outros resultados aqui importantes. O Stefano Tsitsipas venceu o Arthur Ferri, 6-1 no primeiro set, depois venceu o segundo set no tie-break. Enfim, eu tinha falado que para mim seria um back fácil e comprovou. Foi um jogo muito tranquilo por parte do Tsitsipas, dominou completamente o primeiro set, sofreu um pouco no segundo, salvou 3 set points no tie-break, mas acabou por vencer e agora vai enfrentar o Alex Miraro num jogo que será um grande jogo na segunda rodada. Matteo Berrentini venceu o Alexander Muller, o francês, 6-4, 6-2. O italiano está aqui de volta, teve 73% de primeiros serviços, 22 winners, 0 breakpoints enfrentados. Enfim, teve realmente uma exibição de enorme nível. Se ele mantiver este nível, é candidato a chegar longe, obviamente. Darwin Blanche é outro jogador que nós vamos analisar agora. Jogou contra o Struff, ok? 18 anos apenas, venceu por 6-3, perdeu o segundo set a 3-6 e depois venceu 6-3 no terceiro set. É mais um jovem aqui a fazer história. O americano que recebeu aqui o wildcard eliminou o experiente alemão, embora que esteja muito longe já do auge, mas enfim, é sempre um jogador experiente, portanto acaba por ser um bom resultado aqui para o Blanche. Depois tivemos aqui também na parte feminina um jogo interessante por vários aspectos que eu vou já referir. A Francesca Jones venceu a Venus Williams 7-5, 7-5. Foi uma partida de facto emocionante e foi uma partida também muito interessante por parte da Venus Williams. Eu tinha referido, obviamente eu acho que enfim, não faz muito sentido, na minha opinião, este tipo de convites que é feito à Venus, porque enfim, é uma não jogadora que anda por simplesmente a passear pelo mundo, mas pronto, enfim, decidiram assim fazer, atribuir. Não sei qual é o critério, não quero mais discutir isso, até porque ela já foi eliminada. E vamos ao que interessa. Jogo em si. Jones venceu esta partida e, de facto,
a britânica de 25 anos depois confessou uma coisa interessantíssima e que, enfim, e que teve um momento muito engraçado, muito, enfim, interessante e amoroso por parte dela. Ela que cresceu como tendo as irmãs Williams, a Venus e a Serena como ídolos, tinha um póster no quarto dela, não é? E diz que falava para elas todas as noites, tanto para a Serena como para a Venus, não é? Quando era criança. Enfim, cresceu inspirada nas irmãs Williams e teve a honra de poder defrontá-la no Masters 1000, não é? Em quadra central americana, que era simplesmente, enfim, de facto, a ídola dela, não é? Enfim, com que ela cresceu, com que ela aprendeu a gostar de jogar ténis, enfim, e foi de facto um momento muito amoroso por parte da Jones. É daquele tipo de histórias que só realmente o desporto nos pode proporcionar. A Biada de Maia, infelizmente, já tinha referido, perdeu com a tunisina Somers, a turca, 6-3-6-2. Já comentei isso no episódio passado, mas vale reforçar a fase da Bia em piso duro, realmente é preocupante. E esta fase que ela vem sofrendo derrota atrás de derrota em 2026 é de facto um pormenor muito preocupante. Concluindo, o que é que estes resultados nos ensinam para o trading? Há jovens em ascensão que são muito perigosos, Kwame, Queen, Blanche, Collignon, vieram aqui do quali, outros receberam wildcards e conseguiram vencer as suas partidas. As odds deles estavam muito altas e quem apostou lucrou. Crises de confiança são realmente reais, o Urkaz vem de 7 jogos consecutivos sem conseguir vencer, o Dimitrov está numa má fase. Evitem estes nomes até eles mostrarem alguma recuperação, ou então, caso trabalhem, optem como eu. Lei, ou então, dependendo da odd que o adversário nos proporcionar, back no adversário. Porque muitas vezes, e ainda nestes momentos, que eu acho que os mercados precificam muito mais pelo nome do que pelas fases que eles atravessam. Veteranos em final de carreira são um risco, como é o caso que eu referi. Venus Williams, com 45 anos, lutou, mas obviamente fisicamente já não é a mesma. E por muito que o ténis esteja lá, quem sabe nunca esquece, mas já não consegue impor a qualidade que ela tem, mas fisicamente já não é permitido. É sempre uma incógnita, portanto, também será um nome a evitar, ou então apostar sempre na adversária que defrontar. O saque aqui em Miami vai ser a chave. A quadra rápida favorece de facto quem serve bem. Não foi o caso, por exemplo, ontem o Rally Opelka conseguiu levar de vencido o Nuno Borges com números impressionantes. O primeiro serviço é para quem tem esse tipo de serviços e imponente, de facto consegue destacar-se. Os números do primeiro serviço, quem teve mais de 70% de aproveitamento ontem venceu na maioria dos casos. Portanto, é um fator de facto decisivo. Agora, vamos realmente ao que interessa. Vamos aqui à segunda rodada do Miami Open, confrontos de altíssimo nível. Vou dividir aqui por vários blocos aqui conforme os horários e destacar aqui os principais jogos, como eu referi. Isto é por causa do atraso que teve da chuva, são imensos jogos por dia, humanamente é impossível. Vou trabalhar aqueles que me parecem mais interessantes para trading, ok? Vamos então começar aqui. Royer Tirante, francês, 24 anos, vai jogar contra o Tirante, argentino de 24 anos também, são da mesma geração. O Royer vem de uma vitória sólida na primeira rodada de qualificação. O Tirante entrou como lucky loser. Será um jogo equilibrado, como as odds assim o dizem, com alguma vantagem para o francês, de facto, tem um estilo bastante agressivo. Para trading é melhor observar os primeiros jogos e, na minha opinião, quem começar melhor o jogo vai acabar por levar de vencida, ok? As odds são interessantes, acredito na agressividade aqui do Royer, os dois estão a atravessar uma má fase, enfim, neste momento o Tirante aqui realmente entrou como lucky loser, porque perdeu na última rodada contra o Holanda Lúcia. Vamos ver agora o que é que ele consegue fazer contra o francês Royer. Aqui a minha tendência é observar, obviamente, os primeiros jogos e depois, quem eu achar que está melhor no encontro, trabalhar back a favor desse jogador. Teremos de seguida a Kalinskaya, vai defrontar aqui a Zakharova. É
um jogo entre russas. Kalinskaya é obviamente favorita, mas a Zakharova realmente veio aqui dar uns bons resultados no circuito. Kalinskaya tem um ténis muito mais sólido de fundo de quadra. Se entrar concentrada e enfim, começar a jogar muito bem nos primeiros jogos, acho que não vai ter nenhum problema. Esta odd dela é muito interessante, não tem como não estar a trabalhar a favor da Kalinskaya. É isso que eu irei procurar, tentar apanhar até um bocadinho mais alto, talvez um 50, e aqui não me parece que haja mais nada a fazer a não ser back Kalinskaya. Mas atenção, sempre atentos, observar sempre o arranque dos encontros. Por algum motivo ou outro podem não estar num dia bom. Enfim, exemplo disso foi a Iga, por exemplo, que perdeu ontem contra a Linette, apesar de ter ganho o primeiro set, acabou depois por levar a virada em 2 sets a seguir, não é? Enfim, e sendo que a Iga, por exemplo, começou com modo um 0-2, um 0-3, um 0-4, uma coisa assim. Imaginem, ganhou o primeiro set, ao deve ter batido um 0-1, ou seja, como se o jogo tivesse acabado, e de repente perde o segundo set 7-5 e é derrotada na primeira ronda do Masters 1000. Ok? E estamos a falar da Iga, que é das melhores jogadoras da WTA de sempre, com vários títulos Grand Slam. Portanto, enfim, o ténis, principalmente feminino, requer sempre cuidados redobrados e, portanto, sempre muita atenção. Ok? Muita atenção. Schneider vai defrontar a Valentova. Jovem russa, 20 anos, que já é top 15, neste momento está no 20º lugar, contra a Valentova, que é uma tcheca. A Schneider, na minha opinião, é favorita. As odds estão equilibradas neste momento. Ela teve uma campanha até boa no início do ano, enfim, teve um título em Lis. A Valentova, de facto, é perigosa, mas acredito que a Schneider aqui possa passar e talvez até em 2 sets. Mais uma vez, observar bem o arranque do encontro e ver como é que elas se encaixam em termos de jogo. Enfim, a Schneider começou aqui bem o ano, teve aqui depois uma outra derrota preocupante. A Valentova também está a jogar a um bom nível. Enfim, as odds de facto estão muito equilibradas. Eu, pela experiência e porque gosto bastante do estilo de jogo da Schneider, tendo em consideração que as odds estão mais ou menos ao mesmo nível, irei procurar trabalhar a favor da Schneider. A não ser que, obviamente, a leitura do jogo nos primeiros jogos me leva a crer que a Schneider está num dia mau, enfim, e que não irá conseguir ultrapassar o bom ténis que a Valentova também é capaz de produzir. Seguindo, vamos ter aqui um jogo entre o Kovacevic americano e o Sakamoto. Enfim, Kovacevic teve uma campanha sólida em Indian Wells, jogará aqui contra o japonês. Obviamente que o Kovacevic é favorito, eliminou o Urkaz no último torneio, não é? E vem confiante. O Sakamoto, enfim, é um jovem japonês que ainda é um bocado desconhecido, mas é um jogador com algum talento, também ainda novinho. É um nome que eu acho que temos que ter em consideração ainda também para o futuro. É um jogo a observar antes de entrar, obviamente, mas acredito que pelo valor das odds, Beck Kovacevic seja o caminho a seguir, ok? Teremos depois o O'Connell, vai defrontar o Fucsovics. O'Connell, australiano, vai jogar então aqui contra o húngaro. Deixa eu ver se isto abre aqui. Fucsovics é de facto aquele jogador que dá sempre trabalho, ok? Eliminou, por exemplo, o Musetti em The Wells. Portanto, é sempre um jogador que é perigoso e pode dar trabalho e ter bons resultados. O'Connell é bastante sólido, mas não tem o mesmo poder de fogo que o Fucsovics. No histórico, entre ambos, Fucsovics lidera por 2-0. Aqui pode haver aqui uma zebra, mas eu acredito que se o Fucsovics entrar concentrado, será uma vitória fácil para ele, a par do que aconteceu, por exemplo, agora aqui em Indian Wells, né, em que ele ganhou 7-5-6-3 a este mesmo O'Connell, e acredito que aqui possa ser um resultado muito idêntico. Inclusive, unicamente esteve que enfrentar aqui um breakpoint contra no jogo inteiro. Portanto, aqui é trabalhar a favor do Fucsovics. Claro que quanto mais alto conseguimos apanhar a odd, melhor. Vamos ver se o O'Connell consegue ali equilibrar um bocadinho do arranque do primeiro set e depois
entrar a favor do Fukovic a 1,60 por aí. Ok? Temos depois aqui um confronto entre a Volta e a Towson. A britânica, esposa, noiva do Minaur, vai defrontar aqui a dinamarquesa. Será um jogaço, na minha opinião. A Volta é a número 67 do mundo, a Towson neste momento é a número 16. A Towson vem numa fase excelente. Foi campeã em Lyon, semifinalista em Dubai, enfim. A Volter, enfim, terá aqui algum apoio da torcida comparativamente, se calhar, para a Towson, não é? Terá esse fator aí extra a favor dela, mas eu aqui acredito que a Towson vai levar, talvez em 3 sets, porque pode ser aqui de facto um jogo um bocado complicado, mas na minha opinião a Towson é muito mais jogadora. Estas odds são muito interessantes. O único jogo que ocorreu entre ambas já foi há algum tempo, mas mesmo assim foi uma vitória da Towson por 2-0 e eu acredito que aqui hoje será um resultado muito similar. 2-0 para a Towson parece-me que é um cenário muito provável que venha a acontecer. Teremos, após esse jogo, a Sakkari contra a Alicia Parks. A Alicia Parks que, enfim, quem me conhece e me acompanha de perto sabe que é uma jogadora que eu, de facto, aprecio muito. A Sakkari grega, Parks americana. Aqui, em termos de odds, aparece a Sakkari como favorita, não é? Mas cuidado, cuidado. Parks está a jogar em solo americano, no tipo de piso que ela gosta imenso de jogar, tem um saque poderosíssimo. A Sakkari vive uma fase irregular, portanto, se a Parks conseguir manter o serviço e tiver um bom arranque, pode complicar. Como seria de esperar, para zero surpresas de quem me acompanha de perto e sabe aquilo que eu penso, eu neste jogo não tenho mais nada que se não trabalhar a favor da Parks. Estas odds são fabulosíssimas. Eu acredito que se ela entrar concentrada, obviamente que temos que monitorar o arranque do encontro, especialmente tratando-se de WTA, enfim, as surpresas acontecem com mais frequência, portanto, muita calma, mas para mim não tem como não estar a favor da Parks. Inclusive, no único confronto entre ambas, ela ganhou 2-1 esta Sakkari, ok? Em piso duro, curiosamente. Foi no WTA de Ostrava, na República Checa. Meus amigos, Parks, minha jogadora favorita, tem-me dado excelentes resultados. Não posso nunca, em hipótese alguma, ir contra a Parks. As odds são excelentes. Tentarei trabalhar aqui um trading a favor da Parks para ver se ela entra bem e a odd desce o suficiente para me dar um bom lucro, ok? Vamos continuar aqui. Teremos aqui depois o jogo que entrará entre o Rude, Casper Rude e o jovem Queen. Um jogo muito interessante este. Casper Ruud, norueguês, neste momento é o número 12º do mundo contra o Queen, o americano. Será de facto um jogo perigoso. O Queen vem de vitória sobre o Cash, está a voar, ganhou o Challenge de Phoenix. Ruud é favorito, mas em quadra rápida ele não tem a mesma dinâmica e a dominância que ele tem no seu jogo, como ele tem, por exemplo, em terra batida, no Cyber. Não é? O Queen saca muito bem, joga agressivo e tem os adeptos a favor dele. Estamos a jogar um solo americano. Se o Rude não entrar concentrado, pode haver aqui uma zebra, ok? O Rude tem neste momento 78% de vitória no Cyber e apenas 62% de vitórias quando se trata de quadra dura, ok? Fiquem de olho, muito cuidado, vamos observar bem os primeiros jogos. O Queen está numa sequência de vitórias absurda, está com uma confiança em alta, não sei dizer. Tudo vai depender do como o Rude entrar. Esta odd, na minha opinião, está um pouquinho curta. É uma questão de observar. Se o Queen entrar ligado, focado e muito agressivo, aqui terá valor trabalhar aqui num back Queen, e se ele levar então o primeiro set, será um cenário fantástico para quem trabalhar a favor do Queen, ok? Teremos após esse jogo, ou melhor, sim, não, nessa sequência aqui, um jogo entre o Cazou e o Vários Berra. Francês vai jogar contra este chileno. O Cazou aqui é favorito, só que ele vem-se a recuperar aqui de algumas lesões, mostrou alguns sinais bons ultimamente. Enfim, é sempre uma incógnita.
O Vera é um lutador, mas não tem armas realmente para ameaçar o francês. Se, ok? Se, e atenção a este se, o francês estiver bem, ok? Temos que avaliar, como eu digo, ele vem a recuperar-se de lesões. Se o francês estiver bem em condições normais, obviamente que é favorito e vai levar de vencido este jogo. Se acusar ainda os problemas físicos que tem tido e, enfim, estas paragens que ele tem tido por lesões, aí o Baris Berra pode complicar e até eventualmente ganhar o jogo. Eu, em condições normais, estarei de olho neste back, tentar apanhar aqui um 65 ou 70, não é? Ele vai começar aqui à volta de um 60 e tal. Enfim, se o caso entrar tranquilo e veja que não há nenhum qualquer problema de lesão em termos de jogo jogado, para este tipo de piso, o caso é de facto o melhor jogador e irá vencer este encontro. Se estiver bem fisicamente, ok? Continuando. Outro jogo, isto é muito jogo, minha gente, muito jogo, mas vamos tentar dar aqui uma abordagem a todos, ou pelo menos aos mais importantes neste caso. Teremos depois o jogo entre o Walton e o Baez. Australiano vai jogar aqui contra o argentino. O Baez é cabeça de chave, vive uma grande fase, não é? Tem 12 vitórias já este ano. O Walton vem disputou aqui os Challenge de Phoenix, não é? Mas atenção que de facto o Baez é mais especialista aqui em Saibro, é menos dominante, obviamente, em quadradura, mas é um jogador com muita experiência e é um jogo a ter em conta. Inclusive aqui aparece como ligeiramente favorito, com uma odd aqui que andará a rondar 1,80 para trading. Não sei. Não sei. O Baez, de facto, como todo e bom argentino, é muito lutador. O Altan é um jogador que sofre muitos altos e baixos ao longo dos encontros. Em piso duro, obviamente, que o estilo de jogo dele deveria ser. Deveria ser, não, é de facto mais adequado para a quadradura, mas o Baez é um jogador muito complicado de se defrontar, luta por todos os pontos. Não sei. Tenho algumas dúvidas aqui. Acredito que o Baez possa, com alguma dificuldade, mas possa até levar de vencida. Vou estar atento aos primeiros jogos, ver a porcentagem de serviços de um e do outro. Se o Alton não entrar assim muito forte, vou tentar trabalhar aqui e apanhar uma odd a favor do Baez a cerca de 1,80, ok? Se o Alton entrar enfim, em modo Deus, com vários ases e porcentagem de serviço, primeiro serviço muito alto, aí é uma questão de depois de avaliar após os primeiros games do jogo e ver como é que eles se vão encaixar. Pré-jogo, diria que pela experiência, pela capacidade de luta, enfim, e pelos altos e baixos que o Walton demonstra ao longo dos encontros, que o favoritismo estará aqui do lado do Baez. Mas não, se o Walton entrar em modo deles, com uma boa porcentagem de primeiros serviços, é de facto um jogador que em piso duro tem mais armas e é mais agressivo do que o Baez. Portanto, é um jogo a observar. Pré-live, diria que Baez é o mais interessante para se trabalhar a favor. Teremos a seguir aqui mais um jogo feminino entre a americana. Espera aí. Aqui a Townsend que vai defrontar a Paulini. Será o jogo do dia no feminino, na minha opinião. A Townsend vive a melhor fase da carreira dela, vem de uma campanha incrível em duelos, chegou às quartas, foi à final da Austin. A Paulini é cabeça de chave, número 8, 7 neste momento do mundo, entre o número 8 e o número 7, agora atualmente está no número 7, mas está numa fase um pouquinho irregular, não é? A Townsend está a jogar em solo americano, terá os adeptos a favor, é uma jogadora que é sempre muito acarinhada e acredito que possa haver aqui eventualmente um resultado que pode surpreender de alguma forma, porque de facto aqui a Townsend está numa fase muito interessante. Não sei se afrontar aqui alguma vez. Só houve dois jogos entre ambas. Um já foi há muitos anos atrás, em terra batida. Aliás, ambos os jogos foram em terra batida, não é muito.
interessante para este tipo de piso que se vão defrontar hoje. Não sei, será um jogo complicado, mas se aqui conseguimos apanhar a favor da Paulini e ela começa a entrar e a apresentar o bom nível que teve nos últimos anos aqui, nos anos recentes, por assim dizer, não é? Se ela voltar à velha forma, a Paulina é uma jogadora favorita e conseguirá levar de vencida. E tendo em consideração esta odd, a rondar ali talvez um 70, um 80, pode ser muito interessante trabalhar a favor dela. Não é? É uma questão de aguardar a tal Santana em bom nível, será um jogo muito bem disputado, talvez um dos melhores jogos do quadro feminino hoje, na jornada de hoje, portanto vamos estar atentos. Outro jogo será aqui então entre a americana Bautista e a russa, Sansanova. Sansanova é uma jogadora muito interessante, muito experiente, tem tido aqui alguns problemas físicos também recentemente. Vamos ver aqui o que é que as odds nos dizem. Ela, de facto, vem cotada como favorito, uma favorito ligeira. Tem um jogo muito agressivo, saca bem. A Bautista, enfim, não tem o mesmo poder. Eu, para mim, se Sansanova estiver bem fisicamente, será uma vitória em 2 sets para a Sansanova. Não tem como não estar atento e muito contente por nos oferecerem este tipo de preço para trabalhar a favor da Sansanova. Obviamente que isto é refletido pelo atual momento, tem vindo aqui de algumas derrotas, enfim, está-lhe a custar este ano encontrar o bom nível, mas inclusive perdeu este ano já contra esta Batista no Dubai, mas eu acredito que a Sansanova está cada vez mais no seu pico de forma, portanto hoje para trading, na minha opinião, o favoritismo está do lado da Sansanova, ok? E é isso que eu irei trabalhar e procurar para trading hoje. Teremos aqui o jogo muito interessante também, masculino, entre o querido Bublik, o sempre imprevisível Bublik, contra o Berrettini, ok? Kazak é sempre imprevisível, vai jogar contra o Berrettini, que vem de uma vitória, obviamente, bastante autoritária na estreia. Bublik é sempre uma incógnita. No dia joga, como todos sabemos, como top 10, como top 5 e no outro é capaz de desaparecer, depende. Berrettini, se estiver saudável e a sacar bem, pode levar, mas isto aqui pode eventualmente levar e haver aqui um jogo que nos leve para tie-breaks. Eu, esquecendo estes últimos jogos que eu não tenho gostado muito do público, eu acredito que se ele se exibir a bom nível, é muito mais jogador neste momento que o Berrentino. Portanto, poderá levar de vencida. Vou tentar apanhar uma hora a favor do público a um 70, mas obviamente vou monitorar os primeiros jogos, os primeiros games e ver como é que ele se está a comportar. Se ele vier com aquele espírito de idiota que às vezes ele gosta de encarnar, aí não quero saber do público para nada, senão acho que será um jogo interessante para trabalhar a favor do público. Tem aqui uma vitória para cada lado. A última, a mais recente, foi para o público em piso duro, na Turquia, 2-7-0. Vamos ver o que é que este jogo nos traz. Tudo vai depender da atitude do público. Basicamente é isto. Se o público vier como um profissional e a querer jogar e a querer vencer, será uma vitória para o público. Acredito que essa odd é muito interessante estar a trabalhar a favor dele. Seguindo, veterano Bautista Agut vai enfrentar o Caixa 9. O russo, que é um excelente jogador. O Caixa 9, obviamente, chega aqui como favorito. Ele que no torneio passado chegou muito atrasado ainda ao Elos, lá por causa daqueles problemas que já referi imensas vezes. Mas neste momento, lá por causa da guerra Médio Oriente, que ele ficou retido no Dubai, enfim, ele, Medvedev, Rublev, enfim. Mas acredito que isso já foi ultrapassado. Neste momento já deve estar completamente adaptado. O Roberto é sólido, mas não tem mais o mesmo físico. O Caixa 9 deverá vencer isto em 2 sets. E obviamente que isto ficou provado, por exemplo, ontem. Eu estive a trabalhar este jogo com o meu amigo aqui, Júnior, no Discord, e notava-se claramente que o Bautista, por exemplo, servia
e ficava pregado completamente no mesmo sítio onde tinha acabado de efetuar o serviço. Não é? A sorte dele é que ontem defrontou um veterano também, do Duckworth, que não conseguiu ser taticamente inteligente para conseguir fazer a movimentação do Bautista pelo corte e provocar erros e enfim, conseguir levar de vencido o jogo. Acredito que hoje o Caixa Nova vai ser um jogo completamente diferente e não vai ter condições físicas para conseguir, nesta altura, em final de carreira, vencer um jogador do nível do Caixa Nova. Vitória fácil do Caixa 9, 2-7-0. Vou tentar apanhar aqui à volta de 1,40. Parece-me que será um jogo fácil e acessível. Ok? Vamos continuar aqui. Agora para o jogo entre o Collignon e o Coboli. Belga, que vem de eliminar o Dimitrov, vai jogar contra o italiano Coboli. Ok? Collignon está com a moral lá em cima, obviamente. O Coboli teve uma campanha excelente no Open do México, onde acabou por vencer o Tiafoe na final. Será um jogo equilibrado, como as odds de facto demonstram. E o Collignon não me surpreenderia se ele não tivesse aqui mais uma vitória. Será um jogo para acompanhar, odds muito equilibradas. Pré-jogo, pela experiência, talvez o Coboli, mas o Coboli também é daqueles jogadores que tanto pode jogar a um nível excelente, como também tem apagões em outros tipos de jogos. Tudo vai depender muito de como acontecerá o arranque do encontro. É uma questão de avaliar. Pré-jogo não tenho uma ideia fixa. Se tivesse que dar assim um palpite, talvez Coboli, pela experiência, não sei. Vai depender, ok? Estará mais fresco, até porque o Collignon vem de uma vitória ainda ontem, jogou, vai ter que jogar hoje novamente. O Coboli está um bocadinho mais fresco fisicamente. Pode ser um fator a ter em conta, porque o Collignon teve um jogo muito desgastante e longo, não é? Talvez aqui interessante, avaliando os primeiros games, seja muito interessante trabalhar a favor do Coboli, ok? Mas cuidado, Coboli é um jogador de altos e baixos, tem muitos apagões mesmo ao longo do jogo. Tentem apanhar os swing trades, fazer back aqui odds iniciais alta é interessante. Se ele quebrar, depois tentar ali inverter um lay nele, porque ele tem muitos apagões e pode eventualmente sofrer quebra de volta. Enfim, é um jogo sempre que será uma incógnita, vai depender muito de como eles se encaixarem. Nunca jogaram um contra o outro, vamos aguardar. O jogo seguinte se levará em contra aqui a Alexandrova contra a Tiger. A russa vai jogar aqui contra esta jovem promessa, que eu já referi em vídeos anteriores também. A russa é uma jogadora que eu gosto imenso, mas gosto muito também. Como gosto da Alicia Parks, é uma jogadora muito interessante. É uma favorita clara, na minha opinião, muito bem. Acredito que esta oda está adequada. Obviamente, tentar apanhar aqui um 50, ter aqui a esperança que a Tiger consiga equilibrar um bocadinho o primeiro set. Vou tentar apanhar Beck a um 50, mas de facto a Alexandrova é favorita. A Tiger tem 18 anos, fez uma campanha incrível em Wells, perdeu contra a Sakkari, mas mostrou de facto que tem futuro. A Alexandrova acho que vai levar, mas vale a pena acompanhar este nome. Tiger acompanha, que é uma jogadora que vai ser um nome que vos vai surgir muitas vezes em grandes torneios ao longo das próximas épocas. É um nome a reter. Neste preciso momento, neste atual momento de carreira de um e de outra, acredito que a Alexandrova é favorita. Irei trabalhar a favor da Alexandrova e tentar apanhar aqui odds a rondar um 50 e, se possível, até mais. Um jogaço que vai acontecer aqui também. Entre o grego Tsitsipas defrontará aqui o australiano Minaur. Tsitsipas vem de uma vitória na estreia, sofreu um pouquinho no segundo set, mas teve uma vitória até tranquila e autoritária contra o britânico Ferry. Minaur, número atual 6 do mundo, é um dos jogadores mais consistentes do circuito, como toda a gente sabe, mas há aqui um fator muito, muito interessante que se calhar vos vai surpreender. No histórico, H2H, não é?
no head-to-head, o grego tem 12 vitórias contra apenas uma do australiano. É isso mesmo. O grego venceu 12 e perdeu apenas um encontro contra este Minaur. Como nós dizemos na brincadeira, no nosso Discord, o Tsitsipas é o pai do Minaur, ok? Venceu 12 jogos em 13, só perdeu uma vez contra o Minaur. Atenção, obviamente, o Minaur evoluiu muito nos últimos anos, obviamente. O único jogo que ele venceu foi em 2023, em quadra rápida. O Tsitsipas vive, como todos sabemos, uma fase instável. Se o Minaur conseguir neutralizar o backhand do grego e usar a velocidade, pode quebrar esse tabu, ok? Para trading, vamos observar os primeiros jogos, ok? Se o Minaur quebrar cedo, a odd dele vai cair muito, como é óbvio. Se o Tsitsipas conseguir manter algum equilíbrio e alguma consistência no jogo dele e mostrar, por exemplo, um nível que ele teve em Doha, no Qatar, no ATP de Doha, eu não ficaria surpreendido se mais uma vez o Tsitsipas vencesse o Minaur, ok? Tendo em conta isto tudo que eu acabei de dizer, tendo em conta o histórico entre ambos, que é um fator secundário na avaliação para trading, mas é um fator que eu gosto de ter em conta, principalmente quando estamos a falar, pelo amor de Deus, eles jogaram 13 vezes. Não foi uma nem duas, e não foi há 50 anos atrás. Jogaram 13 vezes, o Tsitsipas venceu 12. Isto significa que o Tsitsipas vai ganhar hoje? Não. Mas significa que se o Tsitsipas tiver o mesmo nível que teve no Doha no Qatar, poderá ser um jogo em que vencerá e não será até surpreendente? Exatamente. Ok? Tendo em conta as notas iniciais, vou avaliar se o Tsitsipas entra focado e consistente. Eu, na minha opinião, não tenho outro cenário que não trabalhar a estas odds aqui, 3 e 3,30 talvez, não sei, vamos ver, a favor de Tsitsipas. Ok? Se vai perder ou não, eu não sei. Eu sou trader, não sou apostador, não sei quem vai levar de vencida. O que eu sei é que a esta odd, tendo em conta o histórico entre ambos, tendo em conta que o Tsitsipas até se tem exibido bem este ano, gostei de ver alguns jogos em Doha no Qatar, fez-me lembrar o velho Tsitsipas, o Tsitsipas de Elite que pertence ao top 10, portanto, vamos ver. Estamos num grande palco, são jogadores de elite, são jogadores que o Tsitsipas passou a carreira toda metido no top 10, a disputar grandes slams contra grandes nomes, portanto é um jogador que a qualquer momento pode voltar a exibir-se a bom nível e como tal, para mim, cenário para trading é back Tsitsipas, ok? E é isso que eu irei trabalhar. Tsitsipas é só o pai do Minaur. Se vai perder hoje, pode perder, obviamente, porque está numa fase completamente diferente. Enfim, e o Minaur está também numa fase completamente diferente. Mas não se esqueçam, Tsitsipas é um jogador de elite que só está numa má fase e que está fora, muito fora do top 10, inclusive agora está no número 50 ATP, mas não deixa de ser o Tsitsipas, ok? E convém ter algum cuidado. Bergs vai defrontar o Tcheverry. O belga vai jogar então aqui contra o argentino. Vem de uma vitória sobre o Brubski, uma vitória interessante e esteve bem, uma boa exibição. O Tcheverry é um jogador sólido, mas obviamente é um jogador mais de saibro. Será um jogo aberto a acompanhar. Neste tipo de quadra, eu apostaria aqui numa vitória do Bergs. A última que tive, um último encontro, inclusive, foi em Winston-Salem, também em piso duro. Venceu o Bergs por 2-7-1. Eu acredito que aqui poderá ser um cenário idêntico e eu irei trabalhar a esta odd back Bergs, ok? 1,80 não tem como. É um jogador que tem melhores resultados, de facto, em piso duro, como tal. Aqui resta-me trabalhar a favor dele, ok? Outro jogo que irá ocorrer será entre o, e que irei a trabalhar, será entre o Navone e o primo Vacherot, monegasco, aqui meu vizinho. Navone, que disputou aqui a final lá em piso duro em Punta Cana, algo histórico para ele, também já referi isso. É especialista em cyber, mas tem vindo cada vez mais a ter bons resultados também em quadradura. Vai defrontar aqui o Vacherot, é mais experiente obviamente em quadradura, tem um jogo mais adequado para este tipo de piso. Enfim, eu acho que a odd do Vacherot pode estar um pouquinho curta. Se
conseguir apanhar aqui uma odd a rondar um 60, eu acredito aqui que será interessante trabalhar a favor do Bachorro, ok? Um bocadinho curta, vamos tentar ver se o Navone consegue equilibrar aqui o primeiro set e depois trabalhar aqui a favor do Bachorro. É uma questão de avaliar os primeiros jogos, mas aqui o único cenário para trading é olhar sempre para o lado do primo de Bachorro, ok? Depois teremos aqui alguns jogos aqui no quadro feminino, que eu também irei acompanhar de perto. Um deles estará entre a jovem Jovic, americana, contra a Paula Badosa, espanhola, e ex-jogadora top 10 também. Aqui a jovem americana tem aqui 18 anos. De facto, a Jovic vem aqui cotada como favorita para este jogo. Venceu na estreia, parece que venceu na estreia a Badosa. Atenção. A Badosa venceu aqui, a Sarnovic. Foi num jogo que, principalmente o primeiro set, teve ali algumas quebras para cada lado. Enfim, é um jogo típico de WTA. Mas eu acredito aqui que a Jovic é uma jogadora com muito talento. É muito promissora e pode complicar muito a vida à Badosa. Estas odds, eu tenho que concordar, mas vou tentar trabalhar se conseguir apanhar aqui uma odd a rondar 1,80 a favor da Jovic, ok? Atualmente, e tendo em conta as fases má, crise de confiança, problemas físicos que a Badosa atravessa, ela vai lá ganhando de vez em quando, mas enfim, mas ainda não está-lhe a custar a engrenar uma sequência de vitórias e, portanto, defrontar uma jogadora como a Jovic, com a qualidade da Jovic, pese embora seja ainda muito jovem, com muita pouca experiência, pode ser complicado. Aqui irei estar atento a ver como é que a Jovic entra, se entra nervosa ou não, e se entrar confiante a conseguir impor o seu bom jogo, o seu bom ténis, acredito que pode levar de vencida esta Badosa e é nisso que eu irei estar focado para trabalhar, ok? Teremos depois aqui também para acompanhar o jogo entre a australiana Gibson e a Osaka, a japonesa. É um jogo será muito interessante aqui de acompanhar, não é? Osaka é uma das maiores estrelas do ténis mundial, não é? Está a voltar aqui depois de licença de maternidade. Já está a mostrar alguma evolução, está a começar a querer, enfim, a mostrar o seu bom nível, inclusive está muito perto aqui de voltar a entrar na elite do ténis feminino, não é? Está aqui no lugar 15º do ranking. Enfim, a Gibson é uma jogadora perigosa, mas acredito que não tem armas para ameaçar a japonesa se a japonesa estiver num bom dia, ok? Vamos monitorar os primeiros jogos, se a Osaka entrar concentrada e com vontade e com fome de jogo, com fome de vitória, será uma vitória talvez tranquila em 2 sets, mas vamos ter muita atenção, principalmente ao primeiro set, onde a Osaka costuma começar muito devagar, ok? O modo 1,50, tentar apanhar um 50, um 50 e tal, um 60 a favor da Osaka e acredito que será muito interessante aproveitar essa odd, porque acredito que ela, com mais ou menos dificuldade, vai levar de vencida. É uma questão de observarmos ali os primeiros jogos. O único confronto entre ambas foi o ano passado, em Relva, venceu por 6-4 e 7-6 no tie-break do segundo set a Osaka. Acredito que possa ser um resultado nessa ordem também hoje. Outro jogo que acompanhar, mais um jogo feminino entre a Leila Fernandes e a russa Selene Teketeva. Espera aí. Aqui a canadense vai defrontar então aqui a russa. A Fernandes, obviamente, é uma jogadora que é favorita, está aqui com uma odd 1,50. Joga um ténis muito agressivo, tem muita experiência em grandes torneios, em grandes jogos. Inclusive, foi ela a jogadora que a Emma Raducanu venceu naquela final em US Open, não é? 2023, penso eu, em que a Emma Raducanu fez uma campanha imaculada, desde os qualifiers até à vitória final, sem perder sequer um set. Foi, de facto, 15 dias abençoados, 3 semanas abençoadas. A Selementeva é uma jogadora sólida, mas acredito que não vai conseguir incomodar a Fernandes e a Fernandes acabará por levar de vencido este jogo. Atenção, ou talvez um bocadinho curta, tentar aproveitar, ver se conseguimos apanhar aqui a um 60 por aí. A Fernandes também não está assim numa boa fase aqui em 2026, apenas 2 vitórias. A Slementeva está um bocadinho melhor,
mas algumas destas vitórias também foi qualifying. Enfim, vamos ver. Acredito que, pela experiência, aqui é Fernandes. Mas cuidado, este Racing aqui 2026 para Fernandes deixa-me aqui um bocadinho, enfim, em dúvida. Seja como for, se conseguirmos apanhar aqui a um 60, sempre avaliando os primeiros jogos, ver como é que ela entra, se entrar bem, a jogar um bom ténis, vai conseguir levar de vencida com mais ou menos dificuldade. Se entrar um bocado apática e a não jogar bem, aí a Slementeva vai criar muitas dificuldades. Não sei. Eventualmente até pode vencer, não é? Mas pela experiência, aqui eu estarei tendencialmente focado no Beck Fernandes, ok? E agora, meus amigos, depois deste tempo todo, finalmente o jogo que todos estamos aqui à espera entre o menino Fonseca e o Alcaraz. O que é que eu vou falar agora? É muito, muito interessante, merece aqui uma atenção aqui redobrada, portanto, vamos lá abordar este jogo com cuidado. De facto, para mim será o jogo do dia. Eu também estava à espera deste confronto há muito tempo e vamos ver, espero que não me desiluda e com o Fonseca consiga entrar com uma atitude como teve, por exemplo, contra o Sinas, sem nervosismo, enfim, a jogar o ténis que ele é capaz de jogar e esquecer que do outro lado está o Alcaraz e jogar de igual para igual. Vamos lá então. Alcaraz, Fonseca, Alcaraz número 1 do mundo contra o João Fonseca, que é obviamente a grande promessa do ténis brasileiro. O João chega a esta partida depois de uma vitória dura e importante contra o Marazano. Foram 12 ases, 76% do primeiro serviço e uma demonstração de que ele tem de facto maturidade nos momentos decisivos. Não se abalou depois de perder o segundo set e voltou focado para o terceiro e conseguiu levar de vencido ao jogo. Alcaraz, por outro lado, está mais descansado, teve obviamente um bye na primeira rodada, não jogou ainda. Acredito que possa não ser uma vantagem neste caso, até porque se ele por um lado está mais descansado, por outro o João já tem ritmo do jogo, já está mais habituado aqui ao piso, já sentiu a quadra, já se adaptou às condições, portanto não acredito que esse fator do descanso seja um fator vantajoso para o Alcaraz em detrimento do facto do João ter jogado e possa ter mais cansado. Números de Alcaraz de 2026, 16 vitórias e uma derrota, unicamente para Medvedev na final da Indian Wells, na meia-final da Indian Wells, 86% de aproveitamento de primeiro serviço em quadra rápida, 42% de aproveitamento em breakpoints. Números de Fonseca em 2026, 12 vitórias, 4 derrotas apenas, 76% de primeiro serviço na última partida e 48% de aproveitamento em breakpoints. Números muito interessantes. A imprensa internacional, como sabemos, está de olho no Fonseca. Depois da vitória de ontem sobre o Maranzano, vários veículos de comunicação destacaram de facto a evolução do brasileiro. E é um facto, está à vista de todos. Essencialmente desde aquele torneio de exibição, o IEGM, o GM Slam, que ele venceu e levou $1 milhão, e depois mais a sequência de jogos que ele teve em Wells até a cair em pé contra o Senna, que ele fez uma exibição fantástica. De facto, nota-se uma evolução absurda por parte do brasileiro. Nunca se defrontaram entre si, a não ser um amigável, enfim, que não conta para aqui. O João poderá vencer este jogo, mas obviamente eu vou ser sincero convosco. Obviamente que o Alcaraz é favorito, é o número 1 do mundo, está numa fase absurda, joga num piso que favorece o ténis agressivo dele, não é? Mas o João tem chances. E vou explicar o porquê. Primeiro, o João sacou muito bem contra o Marathon. Se ele mantiver esse nível, vai conseguir jogos de serviço bastante tranquilos e pode pressionar o Alcaraz nos jogos de serviço de devolução. Ok? Segundo, a agressividade. Se o João não esperar, ele pode, de facto, fazer com que o jogo dele seja muito agressivo e criar muitas dificuldades ao Alcaraz. Se ele entrar na base da troca de bola de fundo, o Alcaraz aí vai atropelá-lo completamente, porque o Alcaraz tem muitas mais armas e, enfim, não há comparação possível. O Fonseca tem que entrar agressivo, tem que esquecer que do outro lado está um rapaz que se chama Alcaraz, tem que fazer o mesmo nível de exibição que teve contra o Sinner e terá a sua chance. Eu acredito que será
um jogo mais difícil para o Alcaraz do que as odds indicam. É obviamente um jogo que vai depender muito mais da confiança e daquilo que o Fonseca conseguirá produzir em termos de agressividade da enquadra do que propriamente do Alcaraz. Vamos aguardar, o Fonseca terá as suas hipóteses, vamos ver. Ele precisa subir o nível, obviamente há aqui um pormenor que ele precisa de começar também a evoluir, e já se nota algumas melhorias que toda a gente sabe que é uma lacuna no ténis do Fonseca, que é a esquerda. Tem que usar mais a esquerda para abrir ângulos, ir à rede sempre que possível, enfim. E depois há o fator também surpresa. Não é? O Alcaraz só jogou contra o João num ténis de exibição, a brincar, um jogo de amigos. Nunca jogou com ele num torneio a sério. Acredito que já esteja alerta por causa daquilo que ele viu do Fonseca contra o Sinner, não é? Isto deve ter saltado ali alguns sininhos, porque de facto o Fonseca teve um grande nível, não é? O Alcaraz vai precisar aqui de alguns jogos para se adaptar ao estilo de jogo do brasileiro, não é? Se o João conseguir uma quebra cedo, pode criar uma vantagem psicológica e pode ser eventualmente até uma vitória no primeiro set e depois aí começar a criar dúvidas, não é? No Alcaraz, enfim, e pode complicar de facto o jogo. As casas de apostas neste momento está a dar 1,17 para Alcaraz e 5 para o João, enfim, mas como eu digo, o ténis não se joga no papel. É na quadra que vão ver, vão demonstrar o nível um contra o outro. O João já mostrou que não se intimida com ninguém, enfrentou o Sinner, como eu falei, ainda o Wells perdeu, mas caiu e caiu de pé, e agora vai ter a oportunidade de afrontar o outro grande nome, que ele, se quiser, e a confirmar-se que será de facto um nome a ter em consideração na luta pelos grandes títulos com estes dois, é agora que ele tem que começar a demonstrar. Ainda é cedo, obviamente, ainda é novinho, mas enfim, contra o Sina já mostrou que tem essa capacidade. Isto tudo vai depender da evolução do jogo nos próximos anos. E agora tem mais uma oportunidade de demonstrar aquilo que vale contra o Alcaraz, ok? Será um grande jogo e vamos aguardar. Espera aí. Se o Alcaraz repetir a atuação que teve contra o Paul, se sacar bem, se for agressivo, vai dar trabalho, ok? Vai ser o maior teste da carreira dele até agora, independentemente do resultado, como eu digo, é daqueles jogos que ele está à espera e é aqui que ele vai ganhar experiência e que vai somar com certeza muito para o que há de vir do resto da temporada e dos próximos anos. Ok? É aqui que nós temos que ver realmente o que o miúdo vale e aquilo que se pode ou não contar com ele para o futuro. Por fim, para terminar, teremos aqui uma análise aqui rapidinha entre o Darderi e o Landaluce, ok? Argentino vai jogar contra o Espanhol. Landaluce é aquele jovem que venceu ontem aqui contra o Girão, ok? Mas de facto o Darderi é um jogador bastante experiente. É um jogo aqui entre jovens aqui promessas. O Darderi também ainda novinho. Acredito que tenha muita mais experiência e poderá ser um jogo muito interessante, obviamente, para trabalhar a favor do Darderi. Acredito que a odd assim o vai permitir. Enfim, vamos ver. Também teremos jogos que não deram tempo de entrar hoje. Enfim, o vencedor do jogo entre o Tsitsipas e o Minaur vai pegar um caminho muito duro pela frente nas próximas rodadas. Vamos ver quem é que sairá vencedor e como é que ele depois se vai defrontar no resto da quadra. Antes de fechar, quero reforçar um convite para quem está aqui a acompanhar. Eu, todos os dias, estarei no Discord, Trader do Muro, a dar apoio à comunidade, a trocar ideias sobre os jogos, a mostrar em tempo real as oportunidades que aparecem. A gente lá discute estratégias, analisa odds e aprendemos juntos, obviamente. Não é? É um espaço para quem quer levar o trading a sério e não para quem quer palpites ou tipos. Não é lá, ok? Aquilo é para quem quer fazer trading, para quem quer aprender trading, para quem quer levar de facto o trading a sério. Quem quiser fazer parte deste grupo e aprender mais sobre trading em ténis, é só me chamar no Instagram, que eu direi como é que é possível, não só ténis, como também futebol. Temos lá excelentes profissionais de trading em futebol também, se esse é mais o teu foco. Acredito, inclusive, neste momento que devemos ter dos melhores traders em ténis e de futebol que existem no meu Discord, portanto, é uma oportunidade única. As vagas são limitadas.
mais uma ou duas pessoas, quando entrar, fecha. 2026 não quero, porque eu não quero um grupo muito grande, quero que mantenhamos a qualidade e a essência do grupo e a união. E também, para quem quer começar a operar com as melhores ferramentas, não se esqueça da Odd Justa Exchange, ok? Eu sou afiliado à Odd Justa, tenho um link exclusivo na descrição em todos os vídeos. Quem abrir conta através do meu link vai ter acesso a ferramentas gratuitas de análise estatísticas em tempo real, o Traderline, que é pura e simplesmente o melhor software de trading da atualidade, que me ajuda aqui a acompanhar as odds e a tomar as melhores decisões, não é? Com uma interface muito intuitiva e super rápida. É uma oportunidade para quem quer levar trading a sério, ok? O link está na descrição, abra a conta, aproveita as ferramentas gratuitas e venha operar connosco, ok? E não se esqueçam, no Discord trocamos ideias sobre todos os jogos, inclusive estes que acabamos de analisar hoje, ok? Portanto, se queres estar um passo à frente, é lá que tu precisas estar. Fala comigo e entra na comunidade do Discord de Trader do Mundo. Rapidamente, o que é que eu vou monitorar hoje então? Masculino, Tsitsipas Minal. O histórico é 12-1. É assustador. Mas o Minal pode eventualmente quebrar esse tabu hoje. Estão em momentos de carreira diferente. Enfim, vamos aguardar. O Rudes defrontará então o jovem americano, o Queen. Será que ele vai conseguir repetir a zebra que teve na ronda anterior? Acredito que é uma possibilidade forte que isso aconteça. Berrentino, Bublik. Será que o italiano vai estar saudável ou não? Será que o Bublik vai jogar como um profissional ou vai ser um perfeito idiota como ele às vezes gosta de ser? Vamos aguardar. Colin Coboli, o belga, será que vai conseguir fazer mais história hoje e continuar mais uma rodada? Não sei, aqui vamos aguardar também. Depois teremos no feminino a Townsend contra a Paulini. A americana pode eventualmente surpreender a italiana e teremos ainda a Osaka em ação, que ela está de facto a evoluir a cada jogo. Teremos aqui a esposa a dominar, a volta que irá defrontar a Townsend. Será um jogaço também aqui nesta segunda rodada. E depois, como é óbvio, teremos amanhã madrugada europeia, para os meus amigos no Brasil, ainda será hoje o jogo entre o Fonseca e Alcaraz. É já amanhã, não importa o resultado, é de facto um dia histórico para o ténis brasileiro. Será um jogo que é muito aguardado há algum tempo e finalmente vai acontecer. E pronto, meus amigos, foi isto. Foi o Break de Mouro número 14. É um programa mais longo e detalhado porque, enfim, temos que cobrir esta maratona dos jogos em Miami. As primeiras rodadas, obviamente, haverá sempre muito mais que falar. O Fonseca venceu, vai defrontar então agora o Alcaraz. Dimitrov e Urkaz foram eliminados, dois favoritos que não conseguiram vingar. Temos aqui a história do dia, o Moise Kouamé, 17 anos, fez história aqui em Miami, e a Francesca Jones, que realizou o sonho de enfrentar e vencer a Venus Williams, que era a sua maior inspiração quando criança. Tsitsipas Minar hoje, Rude Queen, Towson Paulini, estreia amanhã da Osaka e depois nosso Fonseca contra Alcaraz. Jogo da vida do João. Não se esqueçam, entrem no Discord Trader do Mouro e abram conta na Odd Justa através do meu link, ok? Ferramentas gratuitas e o melhor software para operar trading da atualidade, que é o Traderline, está à vossa espera, ok? Momento youtuber, meus amigos, ajuda-me, compartilha este vídeo com alguém que precisa realmente de aprender a ler ténis de verdade, que precisa de aprender a fazer trading, que precisa de aprender a identificar oportunidades para trader no mercado. Compartilha nos grupos, nos stories, manda para aquele amigo que só acompanha grandes slams e que pode começar aqui a ter interesse em outro tipo de torneios. E, enfim, deixem o vosso like, os vossos comentários e ajudem-me a fazer crescer este canal, que é muito importante para mim. Um grande abraço a todos, desejo um excelente dia, bons trades, vamos torcer pelo João amanhã, madrugada amanhã, para o Brasil vamos torcer pelo João hoje contra o Alcaraz. Acredito que possa haver aqui uma surpresa e será uma surpresa muito boa. Um grande abraço e break de muro fora.